Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui para que está gravando mais um vídeo no canal Semeando a Semente para a glória do Senhor Jesus e para a edificação da nossa vida. No vídeo anterior nós falamos que o homem que tem que se converter ao ouvir a mensagem do Evangelho. Só que nós falamos poucos versículos do Antigo Testamento para não ficar muito grande o vídeo. Só que nós temos aqui ainda muitos versículos. Esses versículos aqui são todos do Antigo Testamento, que mostram que o homem deve se converter. Jeremias, Joel, Amós, Isaías, Neemias, Ezequiel, como nós falamos em alguns, 2 Crônicas, como nós falamos, Provérbios, né? Então, muitos versículos bíblicos mostram que o homem que deve se converter, quando ele ouve a mensagem do Senhor, ele deve se converter, ele deve abandonar os maus caminhos, ele deve abandonar as práticas que são abomináveis aos olhos de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo de número 3. Nós vamos falar ainda, essa será a parte 2, de que o homem que tem que se converter e se arrepender. Se converter os seus maus caminhos, se arrepender. Glória a Jesus. O significado da palavra se arrepender, no original grego, é metanoia, mudança de pensamento, mudança de entendimento. Então só tem como mudar o comportamento se mudar o entendimento. Primeiro muda o entendimento, depois muda o comportamento. Então é mudança o significado da palavra arrependimento. E o significado da palavra conversão, se converter, melhor dizendo, é mudar de direção. Eu estou caminhando na injustiça, eu mudo de direção totalmente. Agora eu vou caminhar no caminho da justiça. Mateus capítulo 4, versículo 3. Vamos olhar uma sequência, né, bem interessante. Mateus capítulo 4, capítulo 3, versículo de número 2. Diz assim, ó: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí o versículo de número 7 e o versículo 8, para a gente encurtar o tempo, ó. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha só, o primeiro homem no Novo Testamento que aparece pregando a mensagem do Evangelho, a mensagem do reino dos céus, ele prega: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista está dizendo: mudem o comportamento, mudem a conduta de vocês, porque é chegado o reino dos céus. E a prova disso é o versículo de número 8. No versículo 7 ele fala: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E no outro ele fala: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, se eu falo que eu ouvi a mensagem, que o reino de Deus é chegado, que eu devo me arrepender, e eu falo que eu me arrependi, eu devo ter fruto na minha vida. Eu devo demonstrar com a minha conduta, com o meu comportamento, que eu de fato me arrependi. Glória a Jesus. Nós iremos fazer uma sequência, depois a gente vamos dar uma olhadinha em algum livro do Antigo Testamento, Jeremias ou outro, para a gente ver como que, glória a Jesus, a responsabilidade é do homem ao ouvir a mensagem. Agora nós vamos olhar Mateus capítulo 4, versículo de número 17. Perceba que João Batista começou e agora é o Senhor Jesus, ó. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando Jesus sai do deserto, quando Jesus chega na Galileia, ele encontra homens em trevas, ele encontra mulheres em trevas, e ele anuncia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, se convertam, mudem sua vida, mudem seu comportamento, porque o reino dos céus é chegado. E da forma que vocês estão, não tem como entrar no reino do céu da forma que estão. Tem que ter uma mudança, uma conversão, um arrependimento. Tem que ter um abandono de prática desobediente a Deus e passar a obedecer a palavra de Deus. Aí, ó, João Batista pregou arrependimento, Jesus pregou o arrependimento,
Agora Marcos, capítulo de número 6, versículo 12. Olha a mensagem que o Senhor Jesus ensinou os discípulos. Os discípulos estão saindo para fazer missão aqui. Se você ler do versículo 1 até o 12, você vai ver. Mas olha só o versículo 12, ó. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Ó, Jesus enviou os discípulos para pregar. E qual foi a pregação do discípulo? A mesma coisa que Jesus pregou. E o que Jesus pregou? A mesma coisa que João Batista pregou. Arrependei-vos. Mas a pregação hoje é o quê? Deus vai te mudar. Deus vai arrancar de você a mentira. Deus vai arrancar de você a fofoca. Deus vai arrancar de você as drogas. Deus vai arrancar de você a bebida. Não é que Deus não tem poder para fazer. Deus tem poder para fazer o que Ele quer. Ele é soberano, Ele é todo poderoso. Só que Ele mesmo, que é o Deus soberano, todo poderoso, que está sentado no alto e sublime trono, Ele deu o direito do ser humano escolher. Ele deu o direito do ser humano. Ele fala, vem. Se a pessoa quiser vir e obedecer, ela vem. Se ela não quiser vir, ela não vem. Libertar, Jesus liberta de demônios. No nome de Jesus, os demônios saem das vidas, os demônios caem por terra. Mas a bebida, as drogas, a mentira, a prostituição, o roubo, é o homem que tem que abandonar. É o homem que tem que largar. Ah, Jesus, tira o palavrão de mim. Jesus não vai tirar o palavrão de você. Você que não deve xingar, sou eu que não devo xingar. Nós vamos ver isso bem mais detalhadamente mais à frente. Olha só o que a Bíblia diz em Atos, capítulo de número 2. Ó, mensagem do apóstolo Pedro, usado pelo Espírito Santo. Atos, capítulo 2, versículo de número 38, ó. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependa-se, para que você seja perdoado os seus pecados, e você receba o dom do Espírito Santo. Então, só é perdoado o pecado, só recebe o dom do Espírito Santo quem se arrepender. Se não se arrepender, não recebe. Glória ao nome de Jesus. Vamos estar olhando aqui também Atos, capítulo de número 26. Atos, capítulo de número 26. Olha o que a Bíblia diz. Atos, capítulo 26. Olha o que as Sagradas Escrituras nos diz. Capítulo 16, versículo de número 18, ó. Vou ler o 17, ó. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrirdes os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Aqui é Paulo testemunhando, glória a Jesus, a respeito do que Jesus falou para ele, que ele tinha que anunciar o evangelho para que os olhos dos homens fossem abertos, ó, e eles se convertessem à luz e saísse do poder de Satanás, viesse para Deus e recebesse o perdão através de quê? Paulo pregar, os homens crer, se arrepender, se converter, vir para a luz e abandonar Satanás. Olha só o que o Senhor Jesus disse. Vamos olhar também aqui, ó. Versículo de número 20, ó. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Pelo amor de Jesus Cristo, irmão, vamos pregar o que está escrito, vamos crer no que está escrito, irmãos. Estão pregando, estão anunciando, jogando a responsabilidade para Deus. Ó, João Batista, o Senhor Jesus, os apóstolos, depois apareceu Pedro, agora o apóstolo Paulo, e Jesus
falou para Paulo em Atos 26, versículo 17 e 18. Paulo está testemunhando o que Jesus disse para ele. E Paulo agora está contando aqui, ó, o que ele fez. Ele recebeu a mensagem do Senhor Jesus e, ó, pregou: arrependam-se, se convertam, pratiquem obras dignas de arrependimento. Mostre no seu comportamento que você verdadeiramente se arrependeu, irmão. Pelo amor de Deus. Eu falei que eu ia provar detalhadamente algumas coisas. Eu vou provar aqui, ó, Efésios capítulo 4, versículo a partir do 16, do 17, melhor dizendo. Olha só, ó: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renovei no vosso espírito, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha só agora o versículo 25 de Efésios 4, ó: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo. Não é Deus que vai tirar a mentira da sua boca e nem da minha. Eu que tenho que não mentir e falar a verdade. Olha só: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Olha só, se irou, não peque. Não peque, é você e eu que não devemos pecar. Se irou, não peque. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deixa, louvado seja Deus, escurecer. Não deixa o tempo passar, nem fique irado. Se acalme, ore a Deus, louvado seja Deus. Olha só, versículo de número 27. Não deis lugar ao diabo. O diabo é o tentador. O diabo, ele vem com a tentativa de nos derrubar. Mas a Bíblia está dizendo, ó, não dê lugar a ele. Não dê lugar a ele. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que furtava, não furte mais. Ei, você que furtava, não furte mais. Você que roubava, não roube mais. Você que mentia, não minta mais. Por quê? Porque você não pode ser como o gentil, você não pode ser como os ímpios. Ele está se referindo aqui aos gentios que não se converteram. Vocês tiveram a mente de vocês mudada, vocês aprenderam com Cristo. Então, não minta mais, não roube mais, não deis lugar ao diabo. Olha só agora o versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Deus de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha só, olha a lista de coisas que o apóstolo Paulo disse. Igreja, não pratique isso, hein? Por que você não deve praticar isso? Porque não foi assim que você aprendeu com Cristo. Não foi esses os ensinamentos de Cristo. Vocês não podem proceder como andam os gentios que são incrédulos, como os que andam desobedientes. Você não pode proceder como eles, porque eles estão nas trevas, o entendimento deles está entenebrecido, eles estão nas trevas. Vocês não.
Vocês não aprenderam com Cristo? Então o comportamento, a conduta de vocês depois que ouvir a palavra tem que mudar, tem que ter uma diferença. Aí olha só o versículo 5 e o 6, ó. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs. Não, mas não tem aqueles que vêm? Não, mas Deus entende, Deus sabe. Na hora certa Deus vai tirar, na hora certa Deus vai fazer. Você que deve mudar, você que deve se converter. Se humilha perante o Espírito Santo, em oração, meditação da palavra, busca força no Senhor, para que você possa, glória a Jesus, conseguir obedecer a palavra e vencer as tentações. Tiago capítulo 4, versículo 7 está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus. Se sujeitar a Deus é obedeça sem se opor. Obedeça a Deus sem se opor. Aí o texto continua: resistir ao diabo. Resistir significa não ceder, não dar brecha. Resistir é permanecer. Se sujeitou a Deus, está obedecendo a Deus, resista ao diabo. Ele vai vir te tentar, ele vai vir me tentar para fazer com que nós venhamos praticar o pecado, desobedecer a Deus. Mas você e eu devemos resistir. Por quê? Porque ele vai fugir. Aí você me diz: irmão, mas eu não consigo resistir ao diabo. Você só não consegue, eu só não consigo, se a gente não se sujeitar a Deus. Porque se a gente se sujeitar a Deus, se a gente se sujeitar à palavra de Deus, se a gente se sujeitar aos mandamentos de Jesus, buscar força no Espírito Santo através da oração, do jejum, nós iremos conseguir resistir, porque a palavra de Deus é verdadeira. Glória a Jesus. Vamos estar aqui olhando, como eu disse, só alguns versículos de Jeremias, para a gente poder ver, né, que o Antigo Testamento, ele também, Deus chamava os homens à conversão, ao arrependimento. Jeremias capítulo 26, versículo de número 1 ao 5, ó. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a toda a cidade de Judá que vem adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhe dissesse. Não esqueças nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andar na minha lei que pus diante de vós, para que ouvisses as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes. Olha só, Jeremias, se põe no átrio, quando eles vierem adorar, você prega. Jeremias, não esquece nenhuma palavra, anuncia para eles se converter dos seus maus caminhos. Anuncia para eles, Jeremias, que eu enviei meus profetas madrugando para anunciar para eles obedecer a minha palavra, a minha lei, mas eles não querem obedecer. Então, o homem que tem que se converter, aqui ó, Jeremias, ainda em Jeremias, capítulo de número 25, olha só, a partir do versículo 4 até o 7, também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutaste nem inclinaste os ouvidos para ouvir, dizendo, convertei-vos agora cada um no seu mau caminho, da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais de século em século. E não andeis após deuses alheios, para os servirdes e para vos inclinar diante deles. Nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que vos não faça mal. Todavia, não me destes ouvido, diz o Senhor, mas me provocastes a ira contra a obra de vossas mãos, para vosso mal. Portanto, eu vou ler o 8, agora é o 8, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não me escutastes as minhas palavras. Deus falando para o povo, mais uma vez,
o povo se converter, mas o povo não quis escutar a palavra de Deus. Glória a Jesus. Olha só, vou abrir aqui em Isaías, para a gente poder ver mais um versículo da palavra do Senhor. Em Isaías capítulo 1, versículo do 15 ao 20. Pelo que, quando estendes as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações. Não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Parem de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e ergui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã branca. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante de mim, e cessai de fazer o mal. Parem de fazer o mal, parem de fazer o que é errado, aprendam a fazer o bem, pratiquem o que é reto, pratiquem a justiça. Olha só o que Deus está usando, vários profetas diferentes para anunciar para o povo: se converte, se arrepende, obedece, pratica a palavra, cessem de fazer o mal, parem de fazer o mal. Deus enviou o dilúvio, e as águas do dilúvio enviadas por Deus mataram toda a raça humana. Só sobrou 8 pessoas, porque as outras pessoas eram obedientes. Todas as que não quiseram se converter, não quiseram se arrepender, morreram. Então, nós vamos entender, segundo a palavra de Deus, que se o homem não se converter, ele não vai ser salvo. Se o homem não crer no Evangelho, se o homem não se arrepender e não obedecer a palavra, ele não vai ser salvo. E para fechar, vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo diz. Quando ele fala para Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Olha só, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venha ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem. O que significa a palavra salvar? Livrar da morte. Como que o homem vai se livrar da morte eterna? Através de ouvir a mensagem do Evangelho e praticar a palavra. Aí, Pedro também disse, segunda epístola, capítulo 3, versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ezequiel 18, Deus não tem prazer na morte do ímpio. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4 mostra que Deus quer que todos os homens se salvem. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 mostra que Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos se arrependam. E também tem ainda Lucas capítulo 15, versículo 7. A Bíblia diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Por que há alegria no céu quando um pecador se arrepende? Se é Deus que faz o pecador se converter. Então não era para parar de ter festa no céu, não era para parar de ter alegria no céu, melhor dizendo, era sempre para ter alegria no céu nesse sentido. Olha só como a Bíblia se completa. Ezequiel fala, Deus usa Ezequiel para falar: não me agrado na morte do ímpio, não tenho prazer na morte do ímpio. Por quê? Porque Deus sabe que o ímpio vai para o inferno. Mas quando chega em Lucas 7,15, Jesus diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então a alegria do céu, no sentido de salvação,
é quando o pecador ouve a mensagem, decide obedecer, decide se arrepender e decide vir para os caminhos do Senhor. Prega a palavra, anuncia a palavra. Devemos orar, devemos jejuar, devemos interceder, mas a escolha de crer e de se batizar para ser salvo é de quem ouviu o Evangelho. Prega o Evangelho verdadeiro, anuncia a palavra da verdade, não terceirize a responsabilidade de se converter é do homem e da mulher. O Espírito Santo ele vai convencer, ele vai ajudar, ele vai fortalecer, mas nós devemos escolher permanecer, ser fiel a Jesus até a morte. E aí sim nós iremos receber a coroa da vida. Que Deus abençoe a todos, para a glória do seu bendito Filho Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Eu